Dando continuidade na primeira parte do nosso curso, nesta aula você vai aprender sobre a importância da diversificação das fontes de renda. Por que isso é importante? Eu vou te dar exemplos pessoais de quando eu não tinha fontes adicionais de renda. Mas na verdade, desde muito jovem, eu sempre tive essa preocupação. Mas o que acontece quando você não tem fontes alternativas de renda? O que pode acontecer é que a principal fonte de renda, ou a única fonte de renda, pode secar, ela pode simplesmente não te pagar, você pode sair por qualquer motivo e você fica ali totalmente descoberto. O que acontece com o trabalhador comum, normalmente, é que ele se confia numa coisa chamada seguro-desemprego, que é uma forma de apoio para um caso de desemprego, uma demissão que não tenha sido provocada por ele. Só que isso não é uma segurança. A segurança real seria ter mais de uma fonte de renda. Aí você pode fazer vários questionamentos: como é que a pessoa pode ter uma renda extra, sendo que ela trabalha o dia inteiro, sendo que ela faz isso, sendo que ela tem essas ocupações, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Todos os casos são muito particulares e eu entendo que as pessoas têm suas dificuldades. No entanto, o foco é que precisamos sim entender que ter mais de uma fonte de renda, ter diversas fontes de renda, é essencial para a nossa segurança financeira, para que a gente não fique numa situação de vulnerabilidade financeira. Imagina o seguinte: quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava para 3 escolas. Uma das escolas sempre atrasava o pagamento e, inclusive, teve um mês que eu saí dessa escola definitivamente, até hoje eu não recebi esse dinheiro. Então, se eu tivesse só aquela fonte de renda, provavelmente eu teria tido problemas para pagar contas, para manter as minhas despesas. As outras 2 escolas tinham pagamentos regulares, só que uma delas não estava fazendo o depósito do FGTS. Na verdade, o registro da empresa, quando eu saí dessa empresa, eu descobri que só tinha 3 meses de experiência, sendo que já tinha se passado mais de um ano. Então, acontece essas coisas, principalmente quando você é jovem e que é mais fácil que você não entenda muito bem como é que são os processos. Se você não tiver alguém para orientar, que você deve procurar o INSS para saber se estão depositando dinheiro lá do desconto de INSS, se estão depositando na FGTS, se foi aberta a conta que vai dar o direito ao seguro-desemprego. Agora imagina se eu tivesse só com uma escola, justamente aquela escola que não fez o registro lá do FGTS e que eu não receberia seguro-desemprego caso eu saísse, como foi o caso, eu saí de lá e não recebi, porque nem tinha registro, né? Foi como se eu tivesse passado só 3 meses de experiência lá. E outra, foi contabilizado o ano normal, eu cheguei a receber seguro-desemprego, e da terceira, que eu já tinha falado no começo, eu não recebi nada. Mas imagina se nessa situação eu tivesse só uma dessas fontes de renda. Eu teria com certeza tido problemas graves financeiros, teria atrasado o cartão de crédito, teria atrasado contas, teria talvez deixado de fazer algumas coisas que eu precisava fazer. E essa diversificação dos meus pagadores foi muito importante para me manter num bom equilíbrio financeiro. Um grande problema aí no meu caso ainda era que essa diversificação, você já deve até desconfiar qual era o problema nessa situação. Se você prestou atenção no curso até agora, eu tenho certeza que você já sabe qual é o problema nessa diversificação aí dessas fontes de renda. Eu acredito que você deve ter pensado que essa diversificação, apesar de serem 3 escolas, elas eram na mesma atividade, dava aula de informática. Além de ser na mesma atividade, todas elas eram rendas ativas, ou seja, dependiam da minha presença para realizar determinado trabalho para que eu recebesse. Então, se eu não estivesse bem de saúde, se eu não estivesse
presente fazendo lá as apresentações das aulas, eu não receberia. Então, ter três fontes de renda, às vezes, nem é tão seguro assim. Porque imagina, eu sou só um, tenho três fontes de renda. Mas essas três fontes de renda dependem do meu trabalho, da minha atividade direta, do meu tempo direto naquela atividade. Então, se eu, que sou a única pessoa que pode realizar esse trabalho nas três fontes de renda, provavelmente, se eu ficar doente, eu vou perder ao mesmo tempo as três fontes de renda. Você pode até pensar, mas tem a segurança social que vai administrar e tal, você pode receber um seguro-saúde. É verdade, tem esses detalhes, mas não vamos contar com assistência social, até porque nós temos aí um problema de populacional, que para sustentar essa assistência social a gente precisaria ter mais gente nascendo para poder cobrir as aposentadorias aí no futuro. Então não vamos contar com a questão da assistência, vamos contar com o que nós podemos fazer, que é pensar em estratégias que não dependam das nossas atividades, não dependam da nossa intervenção direta, para que ela gere renda para a gente. Ou seja, diversificar as fontes de renda não é só ter mais de um emprego, não é só ter 2 atividades, 3 atividades que gerem renda. Porque se essas atividades dependerem da sua presença, também você está em risco. Então, é bom que você pense em estratégias de diversificar essas fontes de renda, mas que elas sejam fontes de renda passiva. Por exemplo, eu posso deixar os livros vendendo em uma plataforma e isso é uma fonte de renda totalmente passiva. Eu posso também deixar certos valores em determinados ativos e esses ativos geram rendimentos que vão gerar renda passiva. Se essas rendas juntas garantirem pelo menos as minhas despesas, quer dizer que caso aconteça alguma coisa com a minha fonte principal de receita, ou mesmo que eu não possa, por algum motivo, não possa mais fazer essa atividade, eu ainda vou estar na segurança dessas outras rendas passivas. E tem uma questão muito delicada com a sensação de segurança. Às vezes a pessoa está trabalhando em uma empresa grande e tem aquela sensação de segurança de que aquela empresa, por ela ser muito grande, ser muito forte, ela não vai deixar de pagar, e ela, muitas vezes isso é verdade, e também a pessoa pensa que ela nunca vai ser demitida, porque afinal de contas é uma empresa muito grande, ela faz um trabalho excelente, etc. Tal. Até mesmo no caso de uma empresa ou uma instituição pública, no caso dos servidores públicos. O que mais acontece é que, com essa sensação de segurança, a pessoa passa a ficar mais descuidada com relação às suas finanças. Em que sentido? Por ela ter essa fonte de renda que ela considera que seja para o resto da vida, muitos bancos estão dispostos a oferecer para essa pessoa uma coisinha chamada crédito. E a pessoa, por ter uma educação financeira que às vezes ausente ou então mal construída, ele não entende que crédito, na verdade, é só um eufemismo para dívida. Então, quando o banco te oferece crédito, ele está te oferecendo dívida. E se você entra no crédito, na verdade, você está entrando numa dívida. No caso de cartão de crédito, se você quiser trocar o nomezinho crédito por dívida, é uma boa âncora para você se lembrar. Toda vez que você for tentar usar, você vai lembrar, isso aqui é um cartão de dívida, não é um cartão de crédito, cartão de dívida. Toda vez que você usa, você não está usando a sua renda, você está usando o seu crédito, ou seja, você está se endividando. Então, ter essas fontes alternativas de renda é uma forma de ter mais segurança financeira, para que você faça as suas coisas, ter uma vida mais tranquila. Porque você pode pensar, olha, no pior caso, se acontecer isso, aquilo, outro, eu vou estar bem financeiramente, porque eu tenho tal coisa que vai gerar renda para mim. Tem também as questões de reserva de segurança, por exemplo, reserva de emergência, que as pessoas gostam de recomendar, gostam de fazer. Essas reservas, elas não precisam ser necessariamente para uma emergência. Você pode preferir guardar dinheiro para fazer uma viagem de férias, para você comprar uma coisa que você deseja bastante,
Então você vai guardando dinheiro e automaticamente esse dinheiro que você está guardando pode em algum momento começar a gerar renda para você. As formas que você tem para fazer com que esse dinheiro trabalhe para você são as formas tradicionais, como os títulos bancários de renda fixa. Tem também os fundos de investimento, é uma maneira de você guardar também o dinheiro. E tem os títulos do governo, inclusive aqueles que pagam semestralmente os juros, que também é bem interessante para quem precisa de um fluxo de caixa ali semestral. Se não, se a pessoa quer só guardar mesmo, ela pode usar um título de vencimento lá daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, dependendo dos objetivos. Outra forma de guardar esse dinheiro é em ações. Mas em que ações? Eu não posso fazer recomendação, mas eu posso te dar os meios de você começar a procurar boas oportunidades de alocação de dinheiro em ações. O início do caminho é o seguinte: procurar empresas que gerem valor, que elas tenham um bom fluxo de caixa e que historicamente elas tenham atravessado as crises e se saído muito bem dessas crises. Se você encontrar essas empresas que têm valor, que são reconhecidas como empresas de valor, que têm um caixa forte, que elas conseguem se sair bem historicamente nas crises, então você encontrou provavelmente uma boa empresa. Aí tem umas questões como alguns índices que você precisa observar, questão do dividend yield, o custo do dividendo, a base acionária daquela empresa. Se for uma base acionária muito extensa, você tem de ver quanto é que você precisa investir naquela ação para você ter algum retorno. Então tem alguns detalhes que eu vou falar em outro momento, não agora, porque agora é só para você se conscientizar da importância de você ter diversas fontes de renda. Quanto mais fontes de renda você tiver, melhor, porque assim isso vai te dar mais segurança financeira, isso vai te dar mais tranquilidade. E o objetivo aqui não é você ficar rico da noite para o dia. O objetivo aqui é que você tenha uma vida financeira mais feliz. Por isso eu desejo a você uma excelente aprendizagem e até a próxima aula.